Boa noite, pessoal. Preparando para mais uma live aí. Hoje um convidado super especial. Conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Taufner. Agradecer a todo mundo que está aí mais uma vez. Boa noite. O outro vídeo foi, na nossa outra live, foi muito bacana. Agradeço a todo mundo que participou. Nós tivemos quase 2.000 visualizações já o vídeo. E hoje, com muita honra, eu vou receber o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Augusto Taufner. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo desde dezembro de 2011, atualmente exercendo a vice-presidência da Corte, graduado em Engenharia Mecânica e Direito, pós-graduado em Direito Tributário, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, professor universitário em Direito Tributário e Previdenciário, procurador-geral do Ministério Público de Contas do Espírito Santo, 2010-2011, presidente do Instituto Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, de 2005 a 2010, auditor fiscal de carreira do município de Vitória, 86 a 2010, vereador do município de Vila Velha, 1989 a 1996, agente administrativo do Instituto de Administração Financeira e Previdência Social, IAPAS, 81 a 86, autor do livro Manual do Candidato e da Candidata a Vereador, primeira edição no ano 2000 e a segunda edição pela editora Fórum, de 2020 agora. Então vamos conectar com Domingos Taufner. Boa noite, conselheiro. Boa noite, Wilder. Tudo bem? Boa noite aí as pessoas também que nos estão assistindo. Tudo bem? Eu, com muita satisfação, e agradeço ao senhor por aceitar o convite de participar dessa live comigo. Perfeito. Estamos aqui à disposição para orientar no que for possível. Então, eu já li aqui o currículo do senhor, né? Resumidamente, mas respeitável. Eu quero, primeiro, parabenizar o senhor pelo livro, né? Está aqui para quem ainda não viu, né? Eu já publiquei foto nas redes sociais, mas está aqui para quem ainda não viu. Depois eu vou colocar, quando terminar o vídeo, o link para as pessoas que queiram adquirir o livro. E parabenizar pela didática, né, que o senhor escreveu esse livro. É muito didático, fácil compreensão, uma linguagem muito fácil, que com certeza é muito útil para as pessoas que queiram disputar uma eleição ou que queiram acompanhar um mandato legislativo. Então, para a gente começar a nossa boa prosa de hoje, nós, lendo o livro, né, a gente começa onde o senhor fala que a gente vive no município, né, e é no município que as coisas acontecem. O vereador, ele é o político mais próximo do povo. Então, com base nisso aí, o senhor poderia começar a sua explanação, por gentileza. Perfeito. Realmente nós vivemos na cidade, no nosso município, né? E lá nós temos apenas dois poderes constituídos. O poder executivo, que é chefiado pelo prefeito, e o poder legislativo, que é constituído pela Câmara Municipal, onde tem os vereadores. De um município para o outro, você tem um número diferente de vereadores. A Constituição estabelece uma tabela de número máximo, e a lei orgânica local pode, então, estipular a partir dessa tabela máxima que é estipulada para cada município. Um detalhe, eu falei que o município só tem poder executivo e legislativo. Mas alguém pode perguntar, peraí, mas no município tem um fórum lá, que tem os juízes, tem o judiciário, tem a promotoria, onde tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública. Olha bem, só que esses órgãos aí que estão no município, eles, por exemplo, o fórum é do Poder Judiciário, mas é Poder Judiciário estadual. O Ministério Público também é do Ministério Público, mas ele é estadual, pago com orçamento do Estado. O Judiciário também é pago, no caso, os juízes estaduais. Né? Tem também os juízes federais que podem estar no município. Mas esses juízes aí são do Poder Judiciário estadual ou federal. E quem paga a remuneração deles e quem organiza
a parte judiciária é o Estado ou o governo federal. Então, no município, em termos de poderes constituídos, nós temos apenas o executivo e o legislativo. Né? Só esses dois. E aí, é importante que a pessoa entenda um pouco como funciona o município. Né? E aí ela vai poder, então, conseguir entender também um pouco da atuação e do papel do vereador. Ótimo. E a gente acaba acompanhando o trabalho de vereador por ser esse político mais próximo do povo, ele também acaba tendo uma certa proximidade que a gente vê nos municípios com o poder executivo, né? De uma forma ou de outra, porque principalmente em municípios pequenos, onde todo mundo conhece todo mundo, onde primo de todo mundo, né, tem famílias sim, grandes, sim. E o papel do vereador, que é o papel de fiscalização, ele acaba sendo comprometido. Como é que o vereador, para ele não sair da sua função, né, quais são aí a sua contribuição para que ele não fuja dessa fiscalização e possa, inclusive, o vereador, como um legislador e como um fiscalizador, ele pode, inclusive, ajudar o Tribunal de Contas, né, na fiscalização do município, né, ao município. Isso. O primeiro passo que nós orientamos muito no livro e em outras palestras também que nós falamos, né, sempre que é importante que as pessoas saibam o papel do vereador, que é de fazer leis e fiscalizar o executivo. Enquanto o executivo executa, faz obras, paga as remunerações dos servidores, o legislativo tem que fiscalizar e fazer leis. Um detalhe também que diferencia o legislativo do executivo é que no executivo você elege apenas uma pessoa. Quem tiver a maioria dos votos, pode ser com o primeiro ou com um ou com 2 turnos, dependendo do tamanho do município, número de eleitores, porque acima de 200 mil eleitores é obrigatório ter o segundo turno, salvo se alguém conquistar metade mais um dos votos válidos na primeira votação. Certo. Mas, de qualquer maneira, para o executivo, quem tiver mais votos vai ser eleito e vai ter que governar para todo o município. Então, nem sempre ele é aquela pessoa que tem a representação de todo mundo, mas ele governa para todo mundo e é uma pessoa só. Já no legislativo, a votação é proporcional. Você tem maiorias e minorias, pessoas de diferentes ideologias, religiões ou forma de trabalhar vão estar representadas no legislativo. Então, alguém chega assim na Câmara e vê os vereadores brigando, disputando, não há problema, é para isso mesmo, eles estão disputando ideias diferentes. É o parlamento. Não pode ter baixaria, não pode ter baixo nível, mas na realidade lá são representados segmentos diferentes. Mesmo quem perdeu a prefeitura, aquele segmento vai ter representação no legislativo. Nesse primeiro ponto, as pessoas entenderem o que é o legislativo. Ele não precisa estar sempre em sintonia com o executivo, ele tem que fiscalizar o executivo, ele tem que ser independente. É claro também que ele não precisa brigar o tempo todo com o executivo ou dificultar o trabalho do executivo, porque os poderes são independentes, mas tem que ser harmônicos. E aí, entendendo bem esse papel do vereador, que é de fazer leis e de fiscalizar, então o vereador pode pedir informações à prefeitura, pode abrir comissão parlamentar de inquérito, ele pode investigar as obras municipais, a qualidade delas. Então, é importante que ele exerça bem esse papel. E hoje também o cidadão, devido aos portais de transparência, também pode fiscalizar. Então, o cidadão é importante entender que é necessário ele também fiscalizar e cobrar do vereador que faça esse papel também, porque o vereador ele é pago para isso. O cidadão comum ele vai fiscalizar de maneira voluntária, eventual. Mas o vereador não tem que fiscalizar. Ele recebe para isso, né? Ele recebe para isso. Então é importante que ele faça as leis e fiscalize, né? Muitos vereadores, a gente acompanha, né, que eles acabam tendo um papel meio que de executivo. Ele quer resolver as demandas que seriam demandas do executivo. Então eles se comportam como um braço do executivo e não como um agente fiscalizador, né? Com base nisso, né, avançando na questão da fiscalização, tem várias leis municipais, né, que a lei de orçamento e tantas outras que o vereador ele tem por obrigação, né, passa pela Câmara e ele precisa analisar. O senhor poderia falar um pouquinho dessas leis
orçamentárias, anual, enfim. Perfeito. Porque, na realidade, o vereador, como eu falei, ele faz leis e fiscaliza, ele não mexe com obras. Mas existem algumas tarefas na votação de leis que ele pode, de certa forma, influenciar um pouco na questão orçamentária do município, já que ele vota as leis orçamentárias. Né? Ele não faz obras, quem faz é o executivo, Sim. mas ele vota as leis orçamentárias. E aí, o que são essas leis orçamentárias? Nós temos a Constituição Federal que disciplina alguma coisa, a Constituição do Estado, a própria lei orgânica do município, que vai disciplinar um pouco sobre o funcionamento do município. Agora, a cada ano, a Câmara tem que votar uma coisa chamada lei orçamentária, que ela vai, para o ano seguinte, fixar a despesa e estimar a receita. Então, ele é um orçamento, é uma lei que vai ter um anexo enorme com vários papéis, hoje é praticamente tudo digital, né, mas vai ter todo um arquivo, uma série de questões que serão feitas no ano seguinte no município. Né? O orçamento é como se fosse uma lei autorizativa. Ele autoriza o executivo a fazer despesas. Né? Então, tem tanto para educação, tanto para saúde, ele tem que contemplar as despesas mínimas para cada área. Né? Então, é importante que o vereador entenda isso. Agora, é claro que, antes de fazer o orçamento, no primeiro semestre do ano, o governo tem que mandar para o município uma coisa chamada Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ela vai dar as diretrizes para, no segundo semestre, ser feito o orçamento. E antes disso, também, a cada 4 anos, o município tem que votar uma lei chamada Plano Plurianual, em que o município aí vai inserir aquelas obras e serviços, as despesas de duração continuada, que o município vai assumir, e também as obras que demandam mais de um exercício. Então, se uma obra for para ser executada, demorar mais de um ano, ela tem que obrigatoriamente ser inserida no PPA, Plano Plurianual, que também é uma lei orçamentária, mas ela não é tão detalhada igual a lei orçamentária. É uma lei geral para 4 anos. E não coincide exatamente com o mandato do prefeito. Quando o prefeito é eleito, e os vereadores também tomam posse junto, eles assumem, e no primeiro ano de mandato é o último ano do PPA anterior. Aí no primeiro ano de mandato, o executivo tem que propor um PPA, manda para a Câmara, que vai vigorar nos 4 anos seguintes. Esses 4 anos seguintes são os 3 que restam de mandato e o primeiro ano do mandato seguinte. Essa ideia é a ideia da continuidade da gestão. A gestão tem que ter continuidade. Então, por exemplo, se o prefeito quer começar uma obra, uma ponte, uma coisa que demora mais de um ano, se ele não colocou no PPA, é demagogia, porque ele não vai ter recurso futuro para concluir aquilo. Né? Então, na realidade, a população e os vereadores devem se qualificar para conseguir acompanhar, né, essa questão aí orçamentária, tanto a votação do PPA, da LDO e da lei orçamentária anual. Inclusive, o vereador, previamente, essas leis, ele pode fazer indicações ao Poder Executivo para que o Poder Executivo possa incluir nessas obras que ele deseja para a comunidade, para o local que ele representa, obras no orçamento. Isso. E a pessoa fala assim, ô Domingos, a pessoa me questiona geralmente, mas o vereador só faz lei e fiscaliza, ele não pode indicar obras? Na realidade, ele pode indicar, como você falou, ele pode fazer indicações, né? Mas ele não é ele que vai decidir e vai fazer a obra. Exatamente. Por exemplo, e eu sempre ressalto que o vereador tem cinco papéis, né? Primeiro, fazer leis, depois fiscalizar, mas ele tem outras tarefas também, tem a tarefa de julgar, que é a prefeitura, a Câmara Municipal julga o prefeito a partir do parecer prévio que vem do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas emite um parecer das contas anuais e a Câmara tem que votar. Para discordar do parecer do Tribunal de Contas, a Câmara tem que votar com 2/3 de seus membros. Então, se o Tribunal de Contas aprovar as contas de um prefeito, quer dizer, sugerir a aprovação, a Câmara tem que ter o voto de 2/3 para rejeitar. E vice-versa. Se o Tribunal sugerir der um parecer prévio pela rejeição das contas, a Câmara Municipal tem que ter um voto de 2/3 dos vereadores, se são 21 vereadores, tem que ser 14, por exemplo, para poder, então, rejeitar aquelas contas do prefeito municipal. Então,
A terceira função, falei que são 5. Na terceira função, o vereador julga. Na primeira, ele faz leis, na segunda, ele fiscaliza, na terceira, ele julga. Na quarta, ele vai também administrar. Como assim? É que o vereador pode ser eleito presidente da Câmara, ou membro na mesa diretora. Então, nesse caso, ele vai administrar, vai assinar cheques pela Câmara, vai pagar as despesas da Câmara, tudo de acordo com o princípio da legalidade. Vai fazer concurso público, vai nomear servidores e assim por diante. É claro que um nível muito menor do que a prefeitura, porque a Câmara passa menos recursos e menos serviço. Então, é o serviço de administrar. Depois tem que até falar um ponto sobre essa diferença do público e privado, e quem for administrar tem que fazer. E a quinta função, que eu coloco mais ampla, que é a função de assessorar, de indicar, de debater os temas. Então, o vereador pode, nesse quinto ponto, fazer indicações, sugestões ao prefeito, já que ele tem uma representatividade bem qualificada. Então, ele, como conhece mais a realidade local, ele pode indicar. Mas não que ele seja o representante do bairro, não que ele seja aquela pessoa que vai fazer a obra, porque isso realmente é responsabilidade do executivo. O bom vereador é aquele que faz boas leis e fiscaliza. Para isso que nós elegemos o vereador. Para fazer as obras, nós elegemos o prefeito. Mas só um detalhe que eu quero falar, já que eu falei sobre a função de administrar, e ela é importante, porque muitas vezes na eleição de vereador, várias pessoas se elegem, mas elas nunca participaram do setor público. Elas também são pequenos comerciantes, pequenos agricultores, ou empresários, ou empregados de empresas, trabalhadores, mas que não. Ou mesmo estão no serviço público, mas não têm um certo conhecimento de como funciona a ordenação de despesas no poder público. E muitas vezes, pessoas até bem intencionadas acabam entrando no poder público cometendo irregularidades, descumprindo a lei, mesmo não tendo má fé. Por que isso? Que é uma diferença muito grande, e eu, quando vou dar palestra para pessoas que estão assumindo na gestão, ou querem conhecer um pouquinho como funciona a gestão pública, eu falo assim, há uma grande diferença entre o público e o privado. Na vida nossa privada, no dia a dia, nossa vida particular, nós podemos fazer tudo o que queiramos, desde que a lei não proíba. Já no setor público, nós podemos fazer também as coisas, mas desde que a lei permita. As duas frases parecem muito semelhantes, mas elas têm uma diferença enorme. No setor privado, vigora o princípio da autonomia da vontade. Você pode fazer o que você quiser, mas se a lei proibir, você não pode fazer. Por exemplo, se você quer comprar um televisor, né, numa determinada loja ele vale R$800, e no shopping ele vale 1.000, mas você quer passear no shopping para comprar o que vale R$1.000, você pode fazer. Exatamente. No setor público, não. Você não pode, por exemplo, enquanto setor privado, furtar um televisor, porque é proibido furtar. Você não pode pedir, eu vou comprar sem nota fiscal para ser mais barato. É sonegação, a lei proíbe isso. Uma série de coisas que ela proíbe, mas, regra geral, você pode, né, o dinheiro é seu e tal, você não vai precisar prestar conta daquilo. Né? Então, quando você é proprietário daquela coisa, ou uma própria empresa privada também, que a pessoa faz uma série de coisas, não precisa, né, vamos dizer, prestar conta daquilo. Agora, no setor público, você tem que fazer desde que a lei permita que você faça. Então, você quer fazer uma compra, você tem que observar a lei de licitações, né? Para ver o preço menor que tem, é feito todo um processo administrativo, né, para fazer compra, todo um trâmite. Para você admitir servidores, tem que ser por concurso público, salvo os cargos em comissão ou contrato temporário. Tudo, né, de acordo com o que a lei vai permitir você fazer ou não. Então, há toda uma questão no poder público que ela acaba complicando um pouco mais. E aí eu ligo essa questão com a questão orçamentária. O que eu falei? Tem que fazer no poder público aquilo que a lei permite. Somente a lei tem que permitir. Agora imagina você sendo um administrador, um prefeito, um secretário, um presidente de uma autarquia. Você precisar, cada despesa que você fizesse, você precisasse de uma lei autorizando? Seria um caos. Você toda hora teria que fazer uma lei. Para isso que existe a lei orçamentária, que é uma lei feita de um ano para o outro,
que já dá uma autorização geral para várias rubricas orçamentárias para você poder, que autoriza aquele gasto. É claro que durante o tempo pode ter feito suplementações ou alterações naquele Sim. processo, sempre mandando uma lei Que para o é Poder legítimo Legislativo. também. Que é legítimo. Mas, de certa forma, você faz essa lei de um ano para o outro para facilitar. Imagina, Sim. se tivesse que fazer uma lei a cada despesa, né? Então, esse é um dado. A pessoa que vai ser eleito vereador, ou que vai participar do poder público, vai ser um secretário municipal, né? Vai exercer um cargo importante, ela tem que ter essa clareza dessa diferença entre o público e privado. Né? Então, você tem que ir de boa fé, para não desviar recurso público, Uhum. mas, ao mesmo tempo, você tem que conhecer, né? É que as pessoas pensam que crime só é matar ou roubar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro, ó, de vez em quando alguém chega para mim, que eu sou formado em Direito, né? Uhum. A pessoa fala, Domingos, você podia assumir uma causa para mim, advogar para mim. Eu falo, não posso. Sou formado em Direito, mas o cargo que eu exerço de conselheiro, eu sou totalmente incompatível com a advocacia. Então, se eu advogar, eu estou cometendo um crime, né? E assim como várias profissões têm limites de atuação, né? Então, o crime não é só matar ou roubar, tem outras coisas que você pode fazer que você pode estar incorrendo numa irregularidade, numa improbidade, até numa questão criminal. Então, é importante quem vai no poder Correto. público ficar atento a isso. E das 5 funções que o senhor disse aí dos vereadores, sobre a administração, inclusive, terá suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas, né? Se for presidente da Isso, Câmara, perfeito. né? O presidente da Câmara, ele vê o seguinte, o prefeito, quem julga é a Câmara. O tribunal emite parecer prévio. Sim, O ele tribunal terá pode até aplicar avaliado. algumas sanções. O tribunal pode até julgar algumas, aliás, desculpa, aplicar algumas sanções no prefeito, Uhum, quando ele atrasa documentos, uhum, quando ele desrespeita a LRF. Existem algumas sanções que pode diretamente, mas o julgamento das contas, né, aquela que pode deixar a pessoa inelegível, aí esse julgamento, a palavra final é da Câmara Municipal, da Câmara, não é do tribunal. O correto. tribunal emite um parecer prévio. Agora, o prefeito, o chefe, agora, os demais administradores, presidente de Câmara, secretário municipal, presidente do SAI, todos os demais administradores, aí o tribunal julga, não é a Câmara Uhum. que julga. Então, conselheiro, dando continuidade, nós falamos aqui da relação pública e privada. Eu sempre, quando tive a oportunidade de ser gestor no município, eu, inclusive, chegava a falar numa escola, numa unidade de escola, uma lâmpada queimada e a gente deixava aquilo, passava dias às vezes. Porque se é na minha casa, se eu tenho dinheiro ou crédito, eu compro e coloco na hora, mas não é na minha casa, eu estou gerando dinheiro público, né? Isso você precisa ter responsabilidade. Às vezes é um processo que você precisa abrir para comprar algumas lâmpadas, fazer o quê, Sim, né? sim, sim. Por um lado, essa legislação é importante, mas ela causa um certo engessamento. Então, o poder Uhum, público, eu sempre defendo que a legislação e tudo tem que flexibilizar um pouco até os gastos menores, né? Para uhum, facilitar com que essas despesas sejam executadas. Né? Então, mas se a pessoa entender melhor, correr atrás, tem processo que pode ser feito por indenização, né? Quando você precisa sim, reparar, né, um sim, dano com o seu dinheiro, aí você pode pedir indenização depois ao município. Tem uma série de fatores, mas é claro que isso é uma coisa que ainda tem muita amarra, tem muita dificuldade. Né? Mas, por sim. um lado, essas amarras servem para que o gasto público tem que ser um gasto social, que todo mundo tem que fiscalizar, e não um gasto da pessoa que é o prefeito ou o secretário. Exatamente. Nós estamos falando sobre a função do vereador, né? E nós estamos vendo aqui quão importante é essa função. Toda essa importância, e mesmo assim, as pessoas têm a preocupação maior com a eleição do executivo, né? Então, a gente acompanha a importância do legislativo, que a gente né, vê e entende. Só através do entendimento dessa importância é que a gente vai conseguir, talvez, ter uma política de melhor qualidade, né? Porque às vezes a pessoa vota no candidato do executivo do partido A e vota no legislativo do B, que vai ser contra, vai fazer oposição, né, em qualquer tipo de projeto, enfim, e não vão se comunicar. Como que pode despertar esse maior interesse pela eleição no legislativo municipal, né, que a gente está falando? Vamos Sim, direcionar.
Nós estamos verificando esse ano a própria atuação do Congresso Nacional, que procura, de certa forma, limitar um pouco. É uma atuação interessante que o Congresso está fazendo em relação ao Executivo Federal, né, para Uhum. debatendo temas, acompanhando e aprovando questões importantes, mas também rejeitando outras, né? Então a gente Sim. percebe que as pessoas começam a perceber que o legislativo ele existe, ele é importante, ele tem uma função. É uma questão cultural brasileira, realmente, de dar muita importância ao executivo. Realmente o executivo faz as obras, faz as coisas mais necessárias, né? Quer dizer, então, uma lei, embora ela é importante, vigora por muito tempo, mas uma pequena ponte, aparentemente, vai dar mais, as pessoas vão ter, aparentemente, mais benefício do que a lei, Uhum. aparentemente. Uhum. Então, é uma questão de consciência, é uma questão dos candidatos também valorizarem o papel da Câmara, os vereadores eleitos valorizarem, a população valorizar. É uma questão, realmente é um desafio. Eu fui vereador há mais de 20 anos atrás, praticamente 30 anos, e isso é uma cultura que já vem de muito tempo. Né? Essa cultura vem de Uhum. troca de favores, clientelista, do vereador ser um despachante de luxo perante a prefeitura, né? Das pessoas Uhum. darem valor maior ao vereador quando ele traz coisas para ela e tudo. E isso faz parte da uma cultura que nós temos que trabalhar, temos que vencer e realmente ter realmente vereadores que representem ideologicamente os vários setores da sociedade. Exato. Então, sobre essa função do vereador, que a gente já citou lá atrás, é, que ele não deve nunca abrir mão da sua função, né? Mas a gente tem que ter uma preocupação, igual o senhor falou, da qualidade. Muitas pessoas não estão preparadas, às vezes, para exercer o cargo, por falta de mais diversos motivos, né? Falta de experiência e tantos outros. E é comum, principalmente no interior, que é a realidade, né, que eu acompanho, que eu vivo, vou citar ela, tem candidatos que são de famílias grandes, que são de comerciantes, e a empresa dele tem muitos funcionários, né? Qual que é o perfil, né, como ideal ou próximo do ideal para a pessoa ser candidata a vereador ou a vereador? Uma pessoa que se interessa em liderar, representar as pessoas, que tenha ideias boas, que saiba a função do vereador, né? Saiba que o vereador fazer leis é para fiscalizar e que tem interesse de fazer isso, né? Então, Uhum. esse é um primeiro ponto, que tenha caráter, que tenha ética, embora todo mundo diz que é honesto, que é correto, é uma questão que, Uhum. na disputa política, É, se você quer saber um pouco sobre o candidato, ouça o que ele fala, mas veja a vida pregressa dele. É pela vida dele que exatamente. você vai perceber o que ele já fez, o que deixou de fazer. E hoje em dia, com as redes sociais, embora as redes sociais tendem muito a superficialidade, notícias falsas, uma série de coisas, mas, por outro lado, as redes sociais expõem um pouco mais as pessoas. Sim, Hoje em dia, as pessoas, elas com as redes não dá para sociais, você não esconder, né? consegue fazer. Não dá para fazer jogo duplo. Né? Você tem que. Isso vale para os candidatos, também vale para o eleitor. O eleitor também faz muito jogo duplo nas eleições. Promete voto para 3 ou 4 candidatos. Mas se ele gravar para uma rede social apoia um candidato, É, fica difícil ele dizer para o outro também que ele apoia. não dá, Né? né? É que tem cabos eleitorais, assim como no livro eu abordo isso, assim como nós reclamamos que o político engana o povo, no livro eu falo que também o candidato tem risco de ser enganado, né? De pessoas que cobram mais caro dos trabalhos Uhum. da campanha, de pessoas que se oferecem para distribuir material, pega o dinheiro dele e joga no lixo depois, os O materiais, os Santinho, panfletos, né? Panfleto. o santim, uma série de coisas. Então, o candidato também, ele, de certa forma, pode ser enganado também por pessoas que também querem enganar. Mas o importante é que tenha essa consciência realmente para conseguirmos colocar no debate, que a imprensa, as pessoas nas redes sociais possam colocar no centro do debate também o poder legislativo, não só o poder executivo na hora da disputa, porque o legislativo vai fazer as leis, vai fiscalizar o prefeito, então ter um legislativo forte é importantíssimo para o cidadão. E aí o senhor
lá no livro, também cita o amigo da onça, porque às vezes o candidato é inexperiente, né? E ele acaba fazendo o orçamento para propaganda, por exemplo, ele vai comprar lá 20 mil santinhos, mas a pessoa vai entregar 15, né? É o famoso amigo da onça. Sim, Ah, sim. Então, Pode acontecer isso, né? Pode acontecer de cobrar mais caro do que a média, né? Embora para essa eleição agora, a cada dia que passa, o papel está sendo menos utilizado. Nessa campanha agora, o forte mesmo vai ser o uso da rede social, dos telefonemas, uma série de exato. coisas, porque para evitar um pouco a circulação. E hoje, O- embora que a população como um todo não tenha acesso digital, mas uma boa parte já tem. Nos últimos 20 anos avançou muito o acesso digital. Inclusive, eu lancei esse livro agora, o Manual do Candidato a Vereador. A segunda edição, candidato e candidata, a primeira edição foi de 20 anos atrás, no ano 2000. Naquele momento, eu coloquei um capítulo no livro chamado Uso da Informática. Que as pessoas, eu explicava naquele livro, naquele momento, como é que era a transição entre o escritório tradicional, que tinha uma máquina de escrever, um telefone, uma planilha eletrônica e um arquivo de fichas, né? Para um Uhum. computador que tinha uma planilha eletrônica, um banco de dados, um processador de texto. Então, eu expliquei essa transição, né? E a internet ainda estava engatinhando, Era a né, no inovação da Brasil. época, né? Inovação total. É. Nesse livro agora, não falei tanto mais do uso da informática, porque é uma coisa já lugar comum na grande parte das pessoas, mas falei sobre o uso das redes sociais, né? Então, as redes sociais têm um papel importante nessa eleição, e agora com a pandemia, mais ainda. Pois é, eu me orgulho de novamente fazer parte dessa história, porque ainda no ano de 2004 eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do senhor sobre o livro lá em Cachoeiro de Itapemirim. Ah, sim, Foi muito tivemos lá. proveitosa aí ao longo da minha vida, assim, aprendi muito. E mais uma vez eu, né, ter essa oportunidade de estar falando sobre o livro. Continuando sobre o perfil do candidato, e o senhor fala sobre a análise da vida pregressa dele, tem muitos candidatos, principalmente no interior, que caem na besteira de vender os seus bens, desfazer dos seus bens, né, para poder disputar uma eleição, para, né, viver aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo que ele tem, né, e acabam ficando em situações complicadas, né. Então também é um perfil que o eleitor deve observar, né. Claro, o eleitor não deve votar em quem gasta demais numa campanha, porque a pessoa pode estar mal intencionada. Exato. E tem candidatos também ingênuos que acabam vendendo seu patrimônio, né, na esperança de se eleger, alguns nem são eleitos. O mesmo que foi eleito, a remuneração de um vereador ela pode ser até um pouco maior do que um salário mínimo que a população ganha, mas não é também uma fortuna, né? Várias profissões liberais aí, várias profissões ganham bem mais Tem do um que ganho ganha maior. um vereador. Então, ninguém deve investir. Outro problema também é você que é candidato tem que olhar lá no seu partido, né, que vai estar organizando a chapa, é que existe um limite de gastos, né? Uhum. Inclusive, há um limite de gastos até pessoal. Até a eleição passada, quem fosse candidato podia gastar o que quisesse. Então, a pessoa rica, por exemplo, levava vantagem. Levar Agora, vantagem, não. Então, agora existe um limite, salvo o melhor juízo, de 10% do limite do seu gasto lá. Uhum. Então, não é uma... Como é que fala? Não é ilimitado o gasto. Então, tem que tomar cuidado também. Por quê? Hoje é muito mais fiscalizado as eleições. Então, se você fizer gasto por fora, caixa 2, você pode ter problemas com a justiça eleitoral. Então, essa é a orientação. Quer dizer, gaste de maneira moderada e arrecade naquilo que a lei permite. Uhum. Inclusive, é dinheiro público, né? Porque o financiamento agora é público. Então, Ah, sim, também existe, porque existe você pode receber doação de pessoa física, uhum. você pode gastar o seu dinheiro, mas tem um Sim, limite. A de sim. doação de pessoa física também, a pessoa tem que ver o imposto de renda dela do ano anterior. E tem também o fundo partidário e fundo eleitoral, né? Que aí os partidos em nível nacional decidem como vai esse dinheiro. É uma questão que a legislação eleitoral ficou deficiente ainda, porque nesse caso do fundo eleitoral e fundo partidário, é a Comissão Executiva Nacional de cada partido que decide para onde vai o dinheiro. Sim. Então, tem tido muito problema de privilégios para alguns candidatos em detrimento de outros.
O que foi feito na eleição passada, uma decisão da Justiça, foi de que pelo menos 30% dos recursos fossem para candidaturas mulheres. Então, é obrigatório, no mínimo, 30% dos recursos, e se tiver numa chapa mais de 30% de mulheres, aí também tem que ter o mesmo percentual para as candidaturas mulheres. Isso foi definido. Mas, fora isso, o restante, a divisão é muito desproporcional ainda, e fica na dependência de dirigentes nacionais de cada partido. É algo que, no futuro, eu acredito que seria uma inovação a ser feita, uma mudança a ser feita. Então, e essa é o nosso próximo ponto, né? Que é a participação da mulher na política. Já é difícil arrumar os 30%, quem dirá ultrapassar, né? É só a gente olhar a representação feminina no parlamento, né? De modo geral. Então, se eu pudesse falar um pouquinho da participação feminina nas eleições. Isso, é importantíssima a participação da mulher, né, que a mulher participa hoje no mercado de trabalho, em várias coisas, e ainda sofre uma certa discriminação, mas é importante que ela participe, inclusive, dos órgãos de poder. Sim. E a Câmara Municipal, a disputa para vereador, é um bom momento para a pessoa começar a participar do processo político. Né? Então, e nos últimos 20 anos, houve um aumento da participação da mulher na política, mas não ainda como o esperado. Uhum. Desde 96, quando começou as cotas, que na época era 20, a primeira cota foi na eleição de 96, que no mínimo 20% da chapa tinha que ser de mulheres. Depois, na lei 9.540/97, determinou a cota de 30%, mas aí não é 30% de mulheres, a cota é de gênero. Na composição de uma chapa, com o número de candidatos, no mínimo 30% dos candidatos tem que ser de um sexo, e no máximo 70% do outro. Então, por exemplo, não pode uma chapa com 80% de mulheres, por exemplo. Né? Teria que ter também no mínimo 30% de homens. Então, você fica entre 70 e 30. Então, fica uma cota de gênero. E a legislação foi aprimorando. Hoje exige também que os recursos sejam, né, minimamente, o percentual de mulheres tem que ter o percentual de recurso do fundo partidário a ser distribuído. Né? Uhum. Então, é importante que os partidos, as pessoas incentivem a participação da mulher, porque o ambiente político ele é ainda muito machista, um ambiente muito masculinizado, mas muito... e as mulheres têm uma certa dificuldade nesse ponto, e é importante que rompam com isso. Inclusive, daqui a uns dias eu vou estar em uma live com a vice-governadora, no dia 3 de setembro, falando justamente sobre a participação da mulher na política, que nós estaremos divulgando nas nossas redes sociais, né? Como incentivar isso. E agora também nós estamos chegando na fase das convenções. Né? Sim, então, tá chegando. E esse ano eu estou vendo nas redes sociais um ponto positivo, várias mulheres se colocando à disposição para ser candidata. E isso ainda de maneira, quer dizer, você olha assim, não é ainda um número, você não tem ideia do número, mas já percebe-se de maneira subjetiva que muitas mulheres estão buscando esse espaço, né? E é um espaço que é direito e nós temos que garantir esse direito. É verdade. Então, nós vamos adiantar aqui mais 2 pontos para a gente abrir para algumas perguntas aí que, inclusive, já tem. Depois disso, para a gente finalizar o ponto aí, as dicas de organização de campanha. Lá no final do livro, o senhor coloca alguns pontos importantes, básicos, principalmente para quem está começando, né? Que é como organizar uma campanha, o que precisa, e nesse ponto aí, dá umas dicas. Tem muitos pré-candidatos assistindo a gente. Olha bem, uma eleição de vereador, quer dizer, pode ser um vereador do município de 5.000 eleitores, né, até um candidato a vereador aqui no Espírito Santo, do município de 400.000 eleitores. Então, a campanha de vereador vai variar muito de acordo com o perfil do eleitorado e o número de eleitores. Né? Então, isso varia um pouco. Né? No fundo, eu dou algumas dicas eleitorais e dicas de organização. Na dica eleitoral, a ideia é que na eleição de vereador não tem voto certo. Então, porque no fundo a pessoa promete votar em você, mas como é uma eleição muito pulverizada, tem muitos candidatos, até numa mesma família pode ter 4 ou 5 candidatos, então
Você pensa que É a pessoa vai verdade. votar em você e não vota. Não Né? vota. Na própria epígrafe do livro, né, na epígrafe do livro que eu escrevi, né, eu vou até escrever, eu vou até pedir licença e fazer aqui a citação dela exata. Ó. Aham. Em uma visão inicial, quem é bem conhecido e tem um grande grupo de amigos Aham. costuma pensar que é simples e fácil ser eleito vereador. Entretanto, é uma das eleições mais complexas e disputadas que existe e que já provocou muitas decepções com quem se considerava eleito, entre aspas. Conhecer os meandros e particularidades da campanha para vereador é essencial para quem pensa em ingressar nesse pleito. Então, a primeira dica de organização é você entender o eleitorado, entender onde você Exato. está. Não, é importante listar as pessoas, desde já, que você conhece, desde a sua infância até agora, porque essas pessoas, de certa forma, isso no município, quanto menor o município, vale muito mais, né? Porque você vai ter eleger com menos votos. Você tem que descobrir aquelas pessoas que são seus potenciais eleitores. Você não consegue fazer campanha para a cidade como um todo. Quem faz Exato. campanha para a cidade como um todo é o candidato a prefeito. Né? Você, candidato a vereador, vai fazer campanha mais direcionada para um bairro, para uma categoria profissional, para uma região, para aquelas pessoas mais conhecidas. Então, um ponto importante é você listar essas pessoas que você conhece desde a infância e tudo, e fazer contato com elas. Agora, você não pode ainda fazer contato enquanto candidato. Você pode falar que você é pré-candidato, você não pode pedir voto. Né? Mas você pode publicar nas redes sociais suas ideias, pode conversar com as pessoas e tudo mais. Mas é importante isso, uma dica de organização que eu sempre falo. Liste essas pessoas, porque essas pessoas que te conhecem, não quer dizer que elas são voto certo seu, não. Mas são pessoas que você vai ter mais facilidade de conquistar. Todo mundo gosta de votar em quem conhece, quem você Exato. conhece. É importante organizar um comitê eleitoral, né, organizar uma boa agenda, né? Agora, organizar bem essa atuação sua nas redes sociais, nos telefonemas que você vai dar, né, porque essa campanha, devido à pandemia, vai ter que restringir um pouco a circulação, né? As visitas você pode até fazer, mas com todos os cuidados e tudo. Então, o candidato tem que estar ativo, né? Tem que ter um comitê de apoio, uma base. E também é o seguinte, se você não tiver pessoas disponíveis para te ajudar, é melhor você não ser candidato. Né? Quer dizer, tem pessoa que fala assim, fui candidato e ninguém me ajudou. Não pode ser coisa da sua Nem cabeça, todo, né? Não pode ser coisa da e sua tem um cabeça. detalhe, e eu sempre falo que voto é igual amor. Amor não se exige, amor conquista. O voto também é assim. Você não vai Perfeito. exigir de ninguém o voto, você vai conquistar. Perfeito. E a conquista é algo difícil, é algo que você tem. E importante para conquistar o voto também é conquistar os apoiadores, aquelas pessoas que vão pedir por você, que vão falar por você. Essas pessoas ajudam a decidir muito o voto. Quanto mais pessoas estiverem falando no seu nome e pedindo por você, a chance de ter maior. Então, o grupo de apoio, a organização da campanha, a questão das finanças, é importante que, é claro que nem todo candidato a vereador, especialmente nos municípios pequenos, vai ter como contratar ou ter apoio de um advogado e um contador. Né? São os dois profissionais muito importantes para a campanha, dada a legislação eleitoral e a questão do gasto de campanha. Né? Que tem um programa na Justiça Eleitoral que você tem que preencher. Tudo Né? declarado, prestar conta de tudo. Tanto para registrar a candidatura quanto para fazer a prestação de contas. Então é importante que você cobre do seu partido político, né, que vai formar a chapa de vereadores, que esse partido tenha contratado um advogado e um contador com experiência eleitoral, porque aí vai poder te orientar nessa parte, porque também não adianta você ter muito voto e você não prestar contas corretamente, ou você não obedecer à legislação eleitoral. E lembre, campanha é disputa. Você desobedece à lei eleitoral, alguém vai te denunciar, né? Porque a campanha é uma disputa forte. Para prefeito é muito forte. Para vereador, vamos dizer que essas brigas entre candidatos na justiça eleitoral é menor, mas ela também existe. Então, tome cuidado. Se prepare bem. Então, e mediante tudo isso, né? A pessoa quis ser candidata, ela se preparou, ela fez, ela pegou o livro, pegou o manual do candidato, né?
leu, e no final ela não conseguiu êxito. Como fazer, né, porque tem muita frustração, se eu falar isso no livro, e a pessoa sai frustrada, eu não vou mais, nunca mais quero saber disso, quero saber de política, demoniza a política, né? Não sabendo ela que ela pode ser útil em tantas outras funções na sociedade. Perfeito. Primeiro, você tem que. O importante, primeiro caso, é você, na hora de decidir se vai ser candidato ou não. Quer dizer, primeiro, se você não tem apoio da família, se você não tem grupo de apoio, né? Você é uma pessoa que está com dificuldade de comunicação com as pessoas, uma série de coisas. Ou também a candidatura sua, ganhando ou perdendo, pode atrapalhar muito a sua vida profissional e outras questões que você tem. É melhor você não sair candidato e você atuar em outras áreas da política, no centro comunitário, no sindicato. Hoje nós temos, na escola, nós temos várias opções. Então, isso eu falo antes da pessoa ser candidata. Mas você decidiu ser candidato. Perfeito, decidiu. Você não pode, você tem que trabalhar para ganhar a eleição. Né? Você tem que ir Correto. firme, foi para ganhar. Você não pode desanimar, mas você não pode colocar na sua mente se vai ganhar ou ganhar. Que a única hipótese é ganhar. Você tem que estar preparado para qualquer resultado. É o jogo. É claro, o município geralmente tem 300 candidatos a vereador e tem 15 a 20 vagas na Câmara. Então, grande parte dos candidatos a vereador não serão eleitos. Então, a chance sua de não ser eleita, de ser eleito ou ser eleita, vereador ou vereadora, é muito grande. Então, você tem que estar preparado para isso, para aproveitar toda essa experiência que você adquire, né? Você começa a falar melhor em público, porque você precisa se comunicar com as pessoas. Inclusive, se você é candidato agora, faça um curso de oratória, procure saber um pouquinho como falar. E oratória não é só falar em discurso, não, até mesmo num telefonema, numa conversa com as pessoas. Já vi candidato que demorava meia hora para falar com uma pessoa, enrolava tanto que não conseguia vender seu peixe certo. Né? Então você Ou tem que enjoa o saber seu eleitor. objetivo. Ou Enjoa o enjoa o eleitor, eleitor. claro, Você não consegue Ele se tem que vender. saber como falar. Sim. Então, oratória não é só você falar em público, assim, no sentido de fazer um discurso, ou fazer uma live como essa, que são coisas um pouco mais difíceis para a pessoa fazer, mas mesmo no comunicar, no falar, no telefonar para alguém, né? Então tem que se preparar. Mas aí você, na campanha, vai aprimorar muito isso. Então você pode, depois da eleição, melhorar na sua profissão, você pode exercer um cargo sindical ou um cargo no centro comunitário, você na liderança na sua igreja, na sua comunidade, de certa forma você tem que sempre colocar que é um tijolo a mais que você está construindo, você está colocando na construção de sua vida, né? Exato. Não um tudo ou nada. É claro que é importante tentar ganhar, é importante, mas, como falei, tem que, para você depois continuar atuando e continuar fazendo, contribuindo em algo para o município. Será melhor para você e para os seus eleitores. Então, mesmo com esse congestionamento agora de lives que o senhor citou agora há pouco, nós estamos aqui, tem 43 pessoas nesse momento com a gente, e Sim. oscilaram 49, 50, enfim, né, ao vivo, né, com a gente. Tem os que entram, saem, mas tem muitos comentários aqui, tem bastante, eu acho que não dá pra gente ler todo, olha, tem a Simone Biondo, que é pré-candidata a prefeita de Iguaçu, é muito importante uma discussão, o comentário dela aqui, que é muito importante, já perdi, porque tem muitos comentários chegando. Ela, ela parabenizou, é uma pré-candidata a prefeita, Geraldo Dutra de Alé, Gleison Faccheri, lá de Dores do Rio Preto, pré-candidato a vereador, ex-prefeito Wagner. Tem muita gente, muitos municípios, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Alegre, Vitória, Aracruz, Niterói, Aracruz, Iuna, São José do Calçado, muitas pessoas. E aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente finalizar, né? Tem gente elogiando a sua fala, o seu livro, enfim, falando que a prosa está de qualidade, alegre, enfim, muita gente. Tem uma pessoa perguntando aqui, poderia ter uma cota mínima dos vereadores eleitos, tipo 30% também? Não entendi aqui, uma cota mínima dos vereadores eleitos.
Existe uma proposta, mas isso ainda não foi votado, né? Existe um debate de você ter uma cota de eleitos, assim como tem cota em universidades, né? Para negros, Aham, para pessoas mais pobres, quem vem da escola pública, né? Você tem as cotas, né? Você também teria cotas não só para candidatura, e sim para os eleitos, né? Então, aham. seria uma forma. Mas isso é algo muito polêmico. Alguns países até adotaram isso, né? Mas é uma questão Uhum. que pode acontecer ainda. Né? Aqui a ex-prefeita de Alto Rio Novo, Manuela, tem mais uma, Mimoso do Sul, Tony Rio. Então, assim, tem alguns comentários, mas tem tanto que está travando aqui. Depois, conselheiro, se o senhor puder dar uma olhadinha nos comentários, e eu não sei se eu vou Aí eu conseguir posso. aqui ler todos. Se o senhor pudesse, Sim, de tem repente, muita coisa, ajudar, tá certo. res- Sem contar. respondendo. Divino São Lourenço, se o senhor pudesse depois, aqui, Eu vou dar uma olhadinha depois. se aparecer alguma pergunta, no aqui de Jerônimo Monteiro. Enfim, muitos elogios. Então, para a gente finalizar, tá aqui no nosso tempo, nós combinamos 1 hora de bate-papo, né? Ibitirama, mais um. Então, conselheiro, para a gente finalizar, próximo livro, o que está aí? Qual o plano? Olha bem, isso aí ainda eu estou avaliando, né? Na Uhum, realidade, eu escrevo muito sobre essa questão de vereador, né? Também escrevo sobre Previdência. O ano passado eu fiz uns artigos sobre a reforma da Previdência. É uhum, possível que nos próximos materiais meses é um assunto importante, inclusive as câmaras têm que, até setembro, votar as adequações, porque senão os municípios vão ficar sem os recursos federais, se as câmaras não se adequarem à alíquota mínima que a reforma da Previdência definiu, no caso daqueles uhum, municípios que têm regime próprio de Previdência. Então, outro assunto que eu atuo, né? Na questão tributária também, que eu fui professor de direito tributário durante muito tempo, né? Foi a área que eu já atuei mais, porque antes de ser conselheiro, antes de ser procurador de contas, eu fui auditor fiscal da Prefeitura de Vitória durante mais de 20 anos, atuando na área tributária. Então, são essas três áreas. Eu também pretendo, não sei se eu vou conseguir, escrever um manual do vereador. Esse manual aqui é do candidato. do candidato. Né? É aí Ele que eu queria fala, chegar. porque é que ele fala um pouco sobre as eleições, sobre o direito eleitoral, algumas noções, sobre marketing político e sobre funcionamento da Câmara Municipal. Então, ele não se Uhum, aprofunda em nenhum dos três pontos, porque não é um livro de aprofundamento, é um livro para iniciante. É um livro que tem uma linguagem que a pessoa que seja alfabetizada, tem o mínimo de muito conhecimento, ela didático, vai muito conseguir bacana. entender. Ela vai conseguir entender. Essa é a ideia. Né? Tanto vai entender um pouco as dicas de marketing, as dicas eleitorais e as dicas de como funciona a Câmara. Mas é claro que é necessário, é uma intenção minha futura, escrever um livro mais específico sobre a Câmara Municipal, como funciona, né? Porque aquele eleito, então, vai poder Sim. se aprofundar, as leis, as competências do município, qual lei o município pode fazer, pode não fazer, o processo legislativo, quais são as regras que têm que ser seguidas para votar uma lei, a administração da Câmara, como é que você é presidente da Aham. Câmara, quais são os cuidados, aí sim de uma maneira mais detalhada. Então é um projeto também, que eu não sei quando eu vou realizar, mas, né, então é também um projeto de futuro aí. Bom, vai se realizar, né? E aí eu quero ter a oportunidade de participar de uma palestra novamente, como foi com esse, ou quem sabe a gente fazer uma live novamente, Sim, né? teremos uma Com boa prosa. mais uma boa prosa. Conselheiro, eu quero agradecer aqui ao senhor pela participação, tá? Que prontamente atendeu ao pedido. Eu estou assim lisonjeado de poder contar com o senhor, com essa contribuição. Muita gente participando, ainda está chegando aqui, está falando gente de Vinte São Lourenço, Ipatinga, Minas Gerais, São José do Calçado, Belo Horizonte, Niterói. Já tem gente perguntando qual a próxima live. Assim, eu estou muito feliz porque a gente vive num ambiente de internet hoje de fake news, de mentirada, de briga. Então, se a gente puder ter uma boa prosa sempre, Sim, né, claro. eu acho que nós vamos contribuir com a sociedade melhor, né? Abre a nossa mente. A Denise está falando aqui que ela
tribunal, do sindicato lá dos servidores de Divino São Lourenço e Ibitirama, falando que os vereadores deveriam conhecer melhor as leis, principalmente as do município. Então, muita gente elogiando, Claro, está com muito certeza. bacana. E eu quero, então, agradecer e deixar o senhor aí fazer suas considerações finais. Perfeito, agradeço aí a participação, o convite que você me fez, as pessoas, né, homens e mulheres que estão assistindo essa live, participando, interagindo com a gente aqui, né, vi que as pessoas reconhecem realmente o tema como importante, Sim. eu falo muito sobre essa questão da importância da linguagem ser simples, das pessoas atuarem de maneira simples, né? No mundo hoje nós temos um exemplo muito grande, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele prega a simplicidade, né? Ele prega e executa, né? Executa, Porque infelizmente temos, seja na política, seja na religião, em vários setores da sociedade, muitas pessoas pregam coisas bonitas, né? Isso aí está cheio. Agora o Papa Francisco, com todo o poder que ele tem, aquela é a simplicidade dele, né? Da forma como ele se veste, da forma como ele caminha, da forma que ele lida com as pessoas. Então, realmente é um grande exemplo aí, que eu sempre cito o nome dele, independente da fé de cada um, mas é uma pessoa realmente hoje no mundo que tem um destaque, merece, assim, o nosso apoio, né? ele Então, coloca em prática, com né? essa homenagem ao Papa Francisco, eu encerro aqui essa minha participação e estamos disponíveis para outros pontos que a gente possa ter aí. Tá bom, muito obrigado, tá? E até breve. Tá certo. Eu vou só continuar. Tem muita gente perguntando qual é a próxima. Toda terça-feira eu vou fazer uma boa prosa. E toda terça-feira eu vou fazer uma boa prosa. E a nossa próxima prosa será na terça-feira que vem. E vai ser com o nosso amigo Alexandre Lacerda, lá de Pedra Menina. Ele é produtor de café, né? Por 2 vezes produziu o melhor café do Brasil. Então vai ser um tema interessante para quem gosta de café, né? Apreciar, para quem quer aprender um pouco mais. É uma pessoa muito bacana, muito inteligente. E na próxima terça-feira eu vou estar com ele, né? Mandar um abraço aí para a Leia, pré-candidata, lá em Ibitirama. Antônio está falando de Volta Redonda. Então, assim, pessoal, eu tô agradecido, lisonjeado. E eu espero vocês para a próxima terça-feira, às 19h30, num Boa Prosa, com Alexandre Lacerda, produtor de café 2 vezes premiado com o melhor café do Brasil. Tá? Domingos, aí, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até a próxima terça. Grande abraço.